Declaramos aberta a segunda audiência pública que trata-se da LOA, nossa Lei Orçamentária Anual. Eu peço a compreensão de todos para que a gente faça silêncio. Quero cumprimentar os que estão presentes aqui pessoalmente e os que nos acompanham através das nossas redes sociais, né? Já convidei aqui para a formação da mesa, ela já tomou assento, a vereadora Ismarleide, substituindo neste momento o vereador João, a vereadora Socorro Nogueira já está aqui, e eu convido o secretário José Wilson para que possa sentar aqui na frente, fazer parte também da composição da mesa. Já aqui conosco, participando da mesa para os esclarecimentos cabíveis, o secretário José Wilson. Terça-feira passada tivemos a primeira audiência pública, divulgamos, colocamos nas nossas redes sociais e assim também convidamos a população, lógico, com controle e obedecendo às orientações da OMS. A gente hoje, né, já abrimos essa segunda audiência pública e eu passo a palavra para o secretário José Wilson para que ele possa dar continuidade, né, a esses esclarecimentos e a gente com atenção possa ouvi-lo. José Wilson, fica à vontade, se quiser ir lá para o público. Estou sentado aí mesmo. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da presidente da DAIA, quero cumprimentar todos os vereadores. Sempre uma alegria nossa estar aqui discutindo com a população e com essa casa, né, o orçamento do município, né? E nós fizemos já uns esclarecimentos na última audiência, tá? E gostaria de agora de ouvir, tá certo, as interpelações tanto dos senhores vereadores como da população em geral, tá? Eu só queria fazer um esclarecimento, tá, com relação a... A gente pede novamente silêncio aos que estão aqui participando, né, assistindo de alguma forma. A última audiência, tá certo, que a gente coloca determinadas coisas e às vezes não sei se é a clareza nas informações que a gente passa, que às vezes provoque talvez interpretações diferentes, tá certo? Foi colocado aqui, tá certo, como se eu tivesse dito que em alguns momentos a gente precisa tirar dinheiro de obras para pagar algo, né? E a pessoa fez questão de colocar que dinheiro de obra é para obra, tá certo? Mas quando eu me referi e me refiro a obras, é investimento. Então, o que acontece com o orçamento? Eu coloquei na primeira audiência, Zeca Cunha, a questão dos investimentos. Então, o investimento, o orçamento, ele é uma previsão, como eu disse, onde a gente tem a previsão de receita. Então, se eu tenho uma previsão de receita, eu tenho, como eu disse, que tudo que a gente está discutindo aqui já vem de um PPA de 3 anos atrás, onde essa casa discutiu os investimentos. Então, esses investimentos que estão lá no PPA e que a gente vem trazendo anualmente com as leis diretrizes e com o orçamento anual, e lá está previsto os investimentos. Tá certo? Então, quando eu digo que a gente tem determinado investimento, se eu não tenho eu tenho uma frustração de receita, tá certo? O que estava previsto não acontece. O que é que acontece com o orçamento? Eu deixo de executar o investimento, que seria a obra ou outro investimento qualquer, mas eu me referi à obra, que é
o ponto mais forte dos investimentos que o município tem feito ao longo desse tempo, né? Então eu deixo de fazer. Não é que eu interrompa uma obra ou tire dinheiro de uma obra e faça o deslocamento para outra coisa, tá certo? Então, quando eu digo, tá certo, que falta dinheiro para a obra, tá certo? Eu me refiro a investimento. Então, o orçamento ele é previsto, como eu disse aqui na primeira audiência, de custeio e investimento. Então, se o meu custeio consome mais, eu tenho menos investimento. Isso é lógico, não é diferente. Isso em qualquer orçamento, até nos próprios orçamentos particulares de cada um. Tá certo? Se eu gasto mais com alimentação um mês, eu vou me divertir menos se eu tenho uma receita. Então isso é praxe, tá certo? Então eu quero só deixar claro que a gente não tem amparo legal, nunca se fez isso, tá certo? O dinheiro que vem para obras, certo? Ele é carimbado. Então, os contratos de repasse que vêm para a obra, eu não posso fazer custeio, é investimento. E eu não posso pagar outra coisa. Tá certo? E do mesmo jeito, se eu iniciei uma obra de pavimentação, tá certo? Eu não vou tirar dinheiro dessa obra, até porque o contrato é empenhado. Isso é técnica, é empenho, isso requer um desdobramento diferente. Então, quando não é simplesmente chegar e dizer aqui que eu coloquei ou que eu deixei de colocar, tá certo? Eu estou aqui, tá certo? Se em algum momento eu não fui claro, tá certo? Eu estou à disposição para tentar esclarecer. Agora, dizer que eu disse isso ou eu disse aquilo, tá certo? Eu acho que não fica bem, tá certo? Porque cada um é responsável pela sua interpretação. O português, ele é riquíssimo. Então, cada um interprete a sua maneira. Agora, eu quero deixar claro, certo? Essa questão de o que é investimento e o que é obra. Tá certo? E ao mais, presidente, eu estou aqui à disposição na audiência. Eu já fiz a explanação que eu acho que deveria fazer, tá certo? E estou aqui exatamente para a gente aprimorar essa discussão. Muito obrigado. Eu cumprimento novamente o secretário José Wilson. Realmente, no primeiro momento de audiência pública, foram feitos vários esclarecimentos, né? Dando sequência, a gente deixa à disposição agora e abre as palavras, o espaço para os vereadores que queiram usar a palavra neste momento. Como não tem nenhum inscrito até o momento, a gente passa para a participação popular. Temos 5 inscritos. Eu peço também, né, a compreensão. Limitamos 3 minutos para cada um e que o assunto seja realmente objetivo e direcionado à lei de orçamento anual. Pela ordem aqui, o primeiro inscrito é João Marques. E antes que ele venha se posicionar, eu quero cumprimentar a Adriana Alcântara, o jovem Onilo, né, todos aqui presentes, seu Canindé. Aos poucos a gente vai cumprimentando a presença de vocês. Com a palavra, João Marques. Estão me ouvindo, todo mundo? Tá? Tá. Meu boa tarde a todos os cidadãos e cidadãs. Nós estamos aqui como membro da Comissão de Direitos Humanos de Macaíba. E nós estamos solicitando à mesa da casa que no final dos debates, das audiências, a gente vai protocolar um requerimento, onde nesse requerimento consta um conjunto de propostas a ser apresentada aqui para a Câmara Municipal avaliar e ver da possibilidade de incluir no orçamento 2021. Temas como segurança pública precisa constar no orçamento para que o prefeito eleito e o vice-prefeito possam tratar de forma mais direta. Temas como a questão da cultura
precisa ser repensada de forma que não foi pensada nos últimos 20 anos. Temas que tratam da questão da escola de tempo integral, que o município era exigida a executar pelo Plano Municipal da Educação e não foi executado. Temas como a questão da casa-abrigo, do emprego cidadão, questão de saúde pública. E aí eu finalizo dizendo, presidenta, que primeiro parabenizar a Casa Legislativa por estar dando execução ao que diz a Lei 10.257 de 10 de julho de 2001. Nesta lei diz o seguinte, no seu artigo 44, no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º desta lei, da Lei 10.257, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretriz Orçamentária e do Orçamento Anual, que é esta a nossa tarefa hoje. Então, essa consulta pública é para que a população não venha para cá simplesmente para ouvir o secretário de Planejamento, nem tampouco apenas para ouvir os vereadores e vereadoras sobre a temática, nem tampouco apenas para só conhecer a lei orçamentária que o prefeito apresenta à casa. A tarefa é que o cidadão, a cidadã, o movimento organizado, os sindicatos, as entidades, apresentem propostas. Estas propostas são analisadas e para ser analisada é preciso ver a sua dimensão social e coletiva. Não pode, é claro, se resumir a dimensão individualizada, mas terá que ter clareza. E aí eu finalizo, presidente da casa, que só fazendo um breve resgate, quando fui vereador a esta casa, infelizmente o povo não me deixou voltar para cá, mas sabiamente, eu concordo, tinha-se um discurso nessa Casa Legislativa, não nessa gestão, não neste período, mas na época que eu fui, de que não se poderia apresentar emendas especificando valores, tipo assim, 200 mil reais para casa-abrigo. O senhor está encerrando, mas o tempo já está esgotado. Tá, né? Eu peço que seja mais breve. 300 mil reais para casa-abrigo, 200 mil reais para carnaval de rua. Naquela época existia uma discussão de que isso não era permitido. Por questão de falta de leitura, eu não tive habilidade técnica o suficiente naquela época quebrar esse raciocínio. Passados os tempos, eu fiz consultas e conversei inclusive com juristas e foi provado para minha pessoa e para outras pessoas também, de que é sim permitido que a população apresente emendas, apresente propostas orçamentárias, especificando essas dimensões. Caberá à Câmara transformar essas sugestões, transformar essas emendas em alternativas para serem incluídas na lei orçamentária anual. Então, o que nós vamos trazer, e aí eu finalizo, obrigado, presidência, por ter entendido o meu tempo, eu finalizo dizendo, o movimento social, o movimento de direitos humanos, irá apresentar propostas especificando dinheiro para casa-abrigo, dinheiro para a questão de Conselho Municipal de Segurança, e essas emendas possam ser analisadas pela Casa Legislativa. Claro que a gente entende que ela é soberana, mas a soberanidade dela se dá a partir da concepção de encontrar o povo nos seus limites, nas suas reivindicações. Obrigado. Eu quero cumprimentar o professor João Marques, dando sequência ao uso da palavra da participação popular, Ionilo Ribeiro. Bom dia a todos os presentes. Gostaria de parabenizar vocês, vereadores, que conseguiram se reeleger.
né, para mais um mandato. E gostaria de pedir só duas coisas aqui a vocês, que estudando a lei orgânica do nosso município, pude aprender que cargos e secretarias, tudo passa por essa casa, pela aprovação e pela criação de vocês. Que na próxima legislatura vocês tivessem mais peito para que a gente cortasse algumas secretarias que não são necessárias para conter gastos desse município, e que pelo menos pensassem em uma secretaria ou coordenadoria de defesa social, porque precisamos sim trabalhar os LGBTs, os negros, os indígenas, moradores de rua. Infelizmente no nosso município não existe essa política. Outra coisa que gostaria de pedir a todos vocês, e várias outras pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, não só essas classes como outras também, e gostaria de pedir a vocês que olhassem com todo o carinho do mundo, de forma especial, a nossa cultura. Porque a cultura, ela perpassa pela educação, ela perpassa pela segurança. Porque quando trabalhamos cultura, trabalhamos a ocupação do jovem. Trabalhamos a valorização da nossa sociedade, do nosso povo, da nossa gente. Porque uma cidade sem cultura é uma cidade sem identidade. Então eu gostaria de pedir a vocês que nesse plano de cultura nós pensássemos em resgatar o nosso carnaval, o nosso São João, os nossos festivais literários, o nosso festim, porque a nossa população macaibense é uma população que temos uma história que passa pela história do Rio Grande do Norte, pela história do Brasil e alguns até da história do mundo, como é o caso de Augusto Severo, que foi o primeiro homem a conseguir voar em todo o mundo. Então é uma história que não pode ficar esquecida. E infelizmente nós já sofremos muito por não ter valorizado a nossa cultura. Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês, que olhem bastante com carinho pela nossa população que vive em estado de vulnerabilidade e por nossa cultura. Meu muito obrigado. Cumprimento também da mesma forma Ionilo Ribeiro, sempre muito atuante em relação à cultura, artista também, professor. Antes de passar para o terceiro inscrito, eu quero cumprimentar os vereadores presentes neste momento. Desde o início aqui conosco, o vereador Antônio França, o vereador Zeca, a vereadora Ismarley Duarte, Socorro Nogueira, a vereadora Rita de Cássia, a vereadora Ana Catarina e o vereador Igor. Dando continuidade, passamos a palavra para o terceiro inscrito, pela ordem aqui no livro, o jovem poeta. Oi. Toquei. Bom dia, gente. Eu já estava ali mesmo e faz tempo que eu não vinha ficar presente aqui nas sessões da Câmara, devido ao meu problema pessoal e também devido ao período de campanha. Mas, retornando aqui, queria dizer que quero corroborar com o que o João Marques disse. Vou ser bem curto, sucinto, objetivo, porque o que eles disseram é o que eu ia dizer, o João Marques e o Ionilo. E eu quero, assim, pedir uma atenção maior, já que foi pedido para os artistas, pedir para as pessoas do nosso município com deficiência, que temos muitos problemas aqui em nossa cidade, não só para as pessoas com deficiência, como para pessoas normais. A gente chega ali na ponte do centro da nossa cidade, é complicado de uma pessoa normal transitar por ali. Imagina uma pessoa com deficiência. Então, que a próxima gestão veja aí a possibilidade de fazer uma reforma naquela ponte, de diminuir as barreiras arquitetônicas no nosso município, melhorar a questão da acessibilidade. Não é questão de tirar as pessoas da calçada, que sejam retiradas as pessoas das calçadas, mas que deem um lugar digno para elas antes de tirar. Não adianta tirar os camelôs das calçadas e não construir um camelódromo digno realmente, um camelódromo de verdade. Nós temos espaços para a construção desse camelódromo, espaços para a construção de um camelódromo mesmo. E a questão da cultura, a gente inseria aí também nessa lei, para que transformar os nossos becos, que não estão servindo praticamente para nada, estão servindo apenas para como mijatório, estamos servindo como uso de drogas. Pegar esses becos e transformar em espaços culturais, já que não temos teatro no nosso município. Temos sim um teatro, tamanho pequeno, que foi palco de grandes eventos no passado, o Pax Clube. Poderia um dos vereadores
colocar aí, tentar colocar abaixo essa lei que existe, de que os espaços públicos não podem ser cobrados. Isso afeta os artistas. O Museu Solar Ferreira Torto, acredito que não é bem estruturado pela falta de se cobrar uma taxa básica de R$1, R$2 para se visitar o museu. Você chega em Natal, se cobra. Para se ter um desinfetante, para limpar o ambiente. Nem isso, você entra no Solar Ferreira Torto, você não vê o ambiente limpo. Você não tem um museu acessível. Então, eu acho que falta mais, assim, empatia, tanto dos legisladores, como também do nosso prefeito. E espero que o próximo prefeito tenha essa atenção maior. Tanto as pessoas com deficiências, os moradores de ruas, os animais em situação de rua e a nós artistas que passamos dificuldade nesse período de pandemia. Veja aí uma brechinha nesse orçamento para melhorar a vida de todos nós. Obrigado. Também cumprimento o jovem poeta, né? Acredito que os vereadores e as comissões responsáveis estão fazendo suas observações, o secretário também está aqui atento, para que depois a gente retome a palavra para o secretário e ele faça as suas considerações, né? Dando continuidade, quero convidar para usar a palavra José de Alcântara. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa e todos os vereadores e vereadoras aqui em nome da vereadora e a presidente da casa, da Daia. Me desculpe chamar da Daia, mas é o nome popular que a gente conhece. Esse, da Daia. E também quero cumprimentar a plenária em nome da nossa companheira sindicalista Adriana Araújo. É muito prazer nosso, né, enquanto representante da entidade sindical que representa todos os servidores dessa cidade, essa entidade sindical, Sisemac, e a gente tem essa oportunidade de estar colocando aqui nossas propostas para os servidores públicos, principalmente na questão da valorização, do respeito que a gestão e essa casa e os vereadores e as vereadoras possam ter com esses servidores que tanto servem a população de Macaíba, né? E a gente espera que nessa audiência pública a gente entende, José Wilson, que é a última LOA do PPA que foi construída em 2017, e a gente tem que ter também uma noção do que está lá no PPA, porque não dá, pessoal, para a gente chegar aqui e colocar na LOA uma proposta que não está nem no PPA. Por exemplo, construir um hospital municipal e está lá no PPA, se não está, não cabe entrar na LOA. Isso é a lógica do planejamento orçamentário e das ações públicas de todo o município, todos os estados. A gente compreende muito bem isso, Zé. A gente também compreende que tem uma parte de orçamento próprio da prefeitura para investimento, que é capital. A gente entende também que tem orçamento próprio da prefeitura para custeio, que é a questão de aumento salarial para servidores, folha de pagamento, questão de precatórias judiciais, trabalhistas, como a gente tem. É nessa perspectiva, vereadores e vereadoras, e os novos secretários de administração, secretário de finanças, que vão tomar posse, possa compreender, né, a nossa dimensão política de valorizar os servidores públicos. A gente aqui, a nossa proposta que a gente vai colocar aqui, vereadores e vereadoras, é que vocês observem um valor
para reajuste salarial para o ano 2021 para os servidores dessa cidade, especialmente para o pessoal, os servidores dessa casa também. Porque não podemos deixar de fora esse pessoal que aqui trabalha, que está aqui atendendo a gente, não podemos deixar de fora esse pessoal, esses servidores que tanto servem a gente aqui. Então, nessa perspectiva que a gente pede aqui, um valor que os vereadores possam constatar isso na LOA, o valor de custeio para aumento salarial, ou seja, nem aumento, reajuste salarial para o ano 2021 de todos os servidores, especialmente dessa casa também. Queremos também um valor bem avançado para pagamento das precatórias e de processo trabalhista que essa entidade sindical tem com essa prefeitura. Só para vocês terem uma ideia, tem um processo trabalhista de 3 milhões de reais. Se um gestor não colocar um valor bem avançado, vai passar 10, 15 anos para poder quitar essa dívida com os servidores, o suor dos trabalhadores, que eles estão devendo. A população de Macaíba está devendo. Eu não digo nem prefeito, nem vereador, eu digo a população, que são servidores públicos. Está devendo porque não pagou os direitos trabalhistas. Esse sindicato, com muita responsabilidade, entrou na justiça e está aí. Tem uma precatória de 3 milhões. Tem precatória de 20 mil, de 70 mil, de 60 mil reais que está na justiça. E a prefeitura, se não botar um valor X bem avançado, demora muito quitar essa dívida com os servidores. Mas muito obrigado, Dadá, obrigado a todos os vereadores e vereadoras. Essa é a nossa proposta. Muito obrigado. Cumprimento Alcântara, em seu nome também, Adriana. Sei do trabalho de vocês, voltado ao sindicato, com muita responsabilidade e dedicação. E dando continuidade aqui, a gente já anuncia, né? Nosso livro já passou, temos 8 inscritos ao total. A gente precisa ser mais objetivos, né? O Wilson ainda vai retomar a sua fala, alguns vereadores que queiram falar também. Então, a gente pede, né, eu sei que é pouco, mas a gente dá esse, seguindo o regimento, esse tempo de 3 minutos para que a gente possa dar oportunidade. Seguindo, eu convido Rosana, né, a jovem Rosana Maria Barbosa, para usar a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É um momento muito importante, a questão da audiência pública, em que nós todos e todas, né, cidadãos, podemos estar aqui para observar, né, que projeto de cidade nós queremos. Que projeto de cidade, eu pergunto, não só aos senhores e senhoras cidadãos, mas também aos cidadãos comuns e também os nossos vereadores e vereadoras. Que projeto de cidade nós queremos? Nós queremos uma sociedade, uma Macaíba com violência doméstica. Nós queremos uma cidade, uma Macaíba com homofobia, com ódio ao ser humano. LGBTI a mais. Matando essas pessoas e às vezes até batendo em muitos nas ruas, e muitas vezes as pessoas passam, veem, percebem que é questão de discriminação e não liga para isso. Ou a gente quer também uma cidade com racismo,
onde as pessoas são julgadas pela cor que tem, onde nós percebemos, só dar uma olhada na cidade de Macaíba, com relação, muita gente diz, Rosana, não tem racismo. O racismo é estrutural, está na estrutura da sociedade. Vamos aqui, só dar uma olhada aqui na Câmara de Vereadores, na questão de poder, na instituição de poder. Não só na Câmara de Vereadores, você vê quantos negros tem vereadores ou vereadoras. Ou você vai lá no Congresso Nacional, você vai ver. Liga a televisão que você vai ver quantos negros e negras tem lá. Você assiste a questão do Senado, uma sessão do Senado, você vê quantos negros e negras tem lá. Quer dizer, só na questão do poder, a gente percebe que... E você andando, caminhando pela cidade, você olha as nossas lojas e você vê quantas pessoas são donos de lojas negros e negras, quantos funcionários tem. Essas são questões para a gente pensar. O negro no país são 56%. 56% lá nos Estados Unidos são em torno de 13%. E teve revolução, teve momento de eles irem organizados para as ruas na década de 60. E foi aí que resolveram muitas questões de abrir espaços, porque tinha em alguns estados segregação. E em alguns momentos agora nós percebemos que a nossa cidade, nossa sociedade, o Brasil, tem racismo sim. Você tira pelo aquele jovem que foi morto no Carrefour do Rio Grande do Sul. Foi espancado até a morte por duas pessoas. 2 horas passou sendo espancado. 2 horas. Se alguém falar alguma coisa mais... mas diga que não. Precisamos ser mais breve, para concluir a questão, voltando para a questão da violência com relação à mulher, de fevereiro a março, Macaíba teve em torno de um aumento de 175% da violência de fevereiro para março esse ano. Nós já comprovamos em outros momentos, lá em 2001, quando fui vereadora nessa casa, o nosso mandato fez um projeto, participamos de um projeto onde estamos fazendo as pesquisas na delegacia e percebemos que 40% das ocorrências lá na delegacia, naquela época de 2001, era de mulheres espancadas pelos seus maridos, de violência doméstica. E hoje nós percebemos que todos os cantos dessa cidade a violência. Eu quero ver aqui alguém dizer, eu nunca ouvi falar na minha rua, no meu local de trabalho, que não houvesse violência. E parece até que é coisa normal a violência. Então a gente está propondo a questão da casa-abrigo mulher vítima de violência. Importantíssimo para a nossa cidade, porque Natal e Parnamirim já tem isso. E precisamos ver uma forma moderna de fazer com outros municípios, tentar fazer isso com outros municípios. Isso aí são vocês. Eu preciso ser justa com os próximos e com quem já falou. Já vai com quase 6 minutos, viu? Você precisa encerrar. Então, que projeto de cidade nós queremos? De Macaíba nós queremos? Fica a pergunta aí para vocês. Obrigado. Obrigado, também agradeço a participação. E dando continuidade, convido Liliane Mayra, é isso? Para que use a palavra, representando aqui, eu estou vendo, a comunidade de Capoeiras. Bom dia a todas, a todos, né? Eu venho de Capoeiras e eu vim pedir, né? Macaíba tem uma representação muito grande e importante de comunidade quilombola, de comunidade indígena. São comunidades tradicionais muito importantes para o município. Eu vim pedir a vocês, que são gestão, que fazem a política acontecer,
com dinheiro do povo. E aí, especificamente, a comunidade quilombola de Capoeiras, que é de onde eu venho. E a gente pede pela saúde da população negra, a gente implora, né, praticamente. Eu, como membro do Conselho Municipal de Saúde, a gente percebe que existe um racismo estrutural muito grande e isso precisa ser barrado. Esse meu poder de estar aqui, de ter voz, é muito importante para quem ficou na minha comunidade e não sabe nem do que está acontecendo. E eu venho aqui por eles. Então eu peço que vocês tenham um olhar especial para direitos nossos. Direito. E muito obrigado a todos. Seja na cultura, Macaíba é riquíssima, né? E aí o turismo também é muito importante. Quando vai para esse traço de turismo étnico, vamos valorizar isso. A gente tem tudo para dar certo. É só saber fazer. E aí eu preciso que os que foram eleitos para a próxima gestão, vamos pensar uma Macaíba para o povo. Vamos pensar uma Macaíba inclusiva, que atenda de cabo a rabo, sem precisar estar pedindo favor, não. Estamos pedindo direitos. E obrigada a todos. Cumprimento Liliane, né? Há pouco tempo atrás a gente teve um contato muito rápido, né? Tomei conhecimento da sua luta, muito conhecedora também no turismo, e parabenizo a sua participação também. Dando sequência, convido Francisca da Conceição Bezerra, representando a comunidade indígena. Antes de Francisca usar a palavra, Liliane, nesta casa nós temos projeto de lei apresentado por mim, viu? O qual a gente pede o combate à intolerância religiosa, né? O dia municipal também voltado Temos o feriado que eu pedi no projeto e foi vetado na época, né? No dia 21 da Consciência Negra também, a gente tem um projeto muito bonito. Entre outros, né? O Dia do Capoeirista, a gente tem vários projetos e foi um dos meus pedidos ao prefeito eleito ainda em campanha, que o que a gente tem de lei, que foi apresentado aqui, os projetos desta casa, se a gente colocar em prática, se forem executados, a gente com certeza terá uma Macaíba melhor para todos. Passo a palavra para a Francisca, me peça só uma permissão, me faça, Francisca, de cumprimentar o vereador Jefferson, que chegou também, e a vereadora Edma, né? A gente dá sequência e também quero cumprimentar o pastor Reginaldo, né? Após a audiência pública, vamos dar início à nossa sessão ordinária, e hoje tem nesta casa, pastor, o projeto que reconhece de utilidade pública municipal, um lindo projeto que eu conheço, né, social, que é da Igreja de Canaã. Parabenizo a todos, inclusive Josué e toda a família Miranda, viu? Tramitará hoje de forma de regime de urgência, né, por conta esses últimos dias de período legislativos que temos, viu? Pode ficar à vontade, Francisca, assim como outros, a gente também pede a compreensão, tá certo? Para que seja objetiva e use os 3 minutos. Ok, 3 minutos, Então vamos lá. Boa tarde, né, a todos e a todas, companheiros, companheiras, todos que estão aqui presentes neste momento. Então, vou ser bem breve, né, na minha fala e direta, certo? Nós vivemos hoje numa sociedade realmente cheia de preconceitos, né? E que nós precisamos, sim, pensar muito que cidade nós queremos, né? Qual é a Macaíba que nós queremos. Então, é também pensar nos nativos, né? Que é os povos indígenas, que ao longo de muitos e muitos anos ficaram no esquecimento, muitos acreditando em livros, né, quando aprende nas historinhas, que não fomos nós que construímos esse material, né, e dizer que não existe índio e que no Nordeste, né, em especial no Rio Grande do Norte, e acreditar que nós não... e querer assim apagar a nossa existência.
deixar o nosso povo na invisibilidade. Então, é muito importante para a nossa cidade ter essa visão e garantir os direitos dos povos indígenas. Nós estamos bem ali, né, bem próximo da nossa cidade, Tapará, que agora tem Lagoa do Mato e Ladeira Grande, muito próximo, 3 comunidades, muito próximo da nossa cidade. Então, não será possível, o que nós estamos pedindo aqui é exatamente um direito de uma escola indígena, para trabalhar com mais força, com mais garra, a nossa história. Precisamos, sim, estar incluído dentro da nossa cidade, no nosso meio, com todos os direitos adquiridos, né? E que façam isso prevalecer. Então, eu peço aqui a esta casa que olhe com muito carinho e que, sim, aprove também o orçamento para a primeira escola indígena na comunidade de Lagoa do Tapará, que será um grande orgulho para a nossa cidade, né? O que povo é esse? Onde é que está esse povo? E que, de repente, as pessoas só vê a nossa comunidade indígena quando é para ir para lá, e aí nos momentos, para tirar fotos, e olha lá, e está aí tranquilo, beleza, que mais na hora de garantir um direito de verdade, é renegado, né? Então, esse carinho que eu estou pedindo em nome da minha comunidade, em nome da população indígena, que vocês aprovem a primeira escola indígena de Lagoa do Tapará, certo? E também com a escola, lógico, a certeza do decreto de garantia da nova escola indígena que ainda não temos, certo? Aliás, temos, não é ainda regularizada. Então, precisamos sim regularizar a nossa escola. É isso. Um bom dia, uma boa tarde a todos e vamos torcer que realmente a gente consiga e que vocês consigam aí ter essa visão de fazer essa aprovação, de aprovar esse orçamento, com que a gente tenha essa garantia para a nossa população. É isso. Cumprimento Francisca, né, muito importante, assim como os outros, todos os seus levantamentos. E dando sequência para encerrar a participação popular com o nosso 8º inscrito, o jovem Ronaldo Martins. Ok. Meu primeiro boa tarde a todos os macaibenses presentes, mesa diretora, colegas vereadores. Faço o registro de parabenizar vocês pela recondução à casa e inicio minha propositura argumentando a vocês a criação da Secretaria Municipal de Juventude de Macaíba, visando que essa própria casa já criou o Conselho Municipal de Juventude e Macaíba não tem uma Secretaria de Juventude ou uma coordenadoria. Macaíba tendo como seu destaque o alto desemprego e o acrescente na violência nos últimos 20 anos, sendo destaque inclusive pelo óbvio como a 5ª cidade mais violenta do Nordeste no ano de 2012. Essa coordenadoria visa o combate ao desemprego e à violência. Fazendo destaque também para a emenda específica para o trabalho anual orçamentário. Encerrando já desde o meu pronunciamento, para não tomar muito tempo, faço novamente o registro da propositura da Secretaria Municipal de Juventude à Casa Legisladora de Macaíba. Muito obrigado. Da mesma forma, cumprimento o jovem Ronaldo por sua participação. Né, abrimos o espaço para quem quisesse usar a palavra, assim foi respeitado. As suas reivindicações foram anotadas aqui pela vereadora Ismarleide, né, neste momento secretária aqui na mesa. Ela desempenha muito bem esse papel, viu, Socorro? Aqui danada anotando. Pode até passar, né, repassar para o secretário José Wilson.
No início, antes da participação popular, eu facultei a palavra aos vereadores, né? Como não estavam todos, aqui a gente já tem a vereadora Edma, o vereador Zeca, o vereador Antônio, o vereador Jefferson Stanley, a vereadora Ismarleide, a vereadora Socorro, o vereador Igor, a vereadora Ana Catarina e a vereadora Rita. E eu pergunto novamente se algum vereador vai fazer o uso da palavra. Sendo assim, nenhuma manifestação, eu passo a palavra para o secretário, José Wilson, para que ele faça suas observações, considerações, né, finais. Antes disso, eu quero cumprimentar aqui o jovem advogado Alain de França. O meu abraço a toda a família. O jovem Fabiano também, né, as pessoas de máscara, desculpe aí que tem hora que a gente não consegue, eu vou lembrar agora as palavras do saudoso Gerson, desculpe aí, foi a Retina, né, o Hugo, professor Zé Luiz, tanta gente conhecida aqui participando, né, e Janinha de Rita, os servidores desta casa, alguns assessores, cumprimento a todos mesmo presentes. E passo a palavra para o secretário José Luiz. José Luiz está sentado, professor. José Wilson, perdão. Ok, presidenta. Eu ouvi atento aqui as colocações, tá certo? E queria dizer o seguinte, fico feliz até, tá certo? Em ouvir algumas colocações que foram feitas aqui. Tá certo? Porque eu sempre tenho dito aqui nessa casa, quando a gente está discutindo o orçamento, tá certo? Que o orçamento, ele tenta expressar uma leitura que a administração faz, tá certo? Não é simplesmente bote isso ou bote aquilo. É uma leitura que a administração faz dos anseios do povo. É o discurso do prefeito, os anseios do prefeito nas conversas que tem na rua, no seu programa de governo, e por aí vai, tá certo? Então, essa é a peça, tá certo? É assim que chegamos ao orçamento, e aí, da forma, ele colhe esse anseio, e a gente, nós que somos técnicos, damos a forma ao orçamento, tá certo? Foi colocado aqui a questão da cultura do município, né? Então, veja bem, eu estou aqui, o orçamento, ele é uma peça, tá certo, detalhada, tá certo, é certo que nem todo mundo, tá certo, tem o conhecimento de lidar com ela, tá certo, por ser uma peça técnica, né, mas aqui, eu tinha dito na última audiência, Zeca, que aqui, nesta peça aqui, tá certo, está distribuído e demonstrado, tá certo, as receitas previstas e as despesas, com seus detalhamentos, tá certo? E dentro desses detalhamentos, é aí que a gente vê o atendimento de grande parte dos anseios que foram colocados aqui. Eu tomo, por exemplo, aqui, presidenta, quando se falou de retrazer, fortalecer a cultura do município com as festas de carnaval e etc, etc. As culturas do município. E está aqui na Secretaria de Cultura uma dotação, fortalecimento das tradições culturais macaibenses através de eventos populares promocionais da diversidade cultural do município. Então veja que tem uma rubrica. Ela não é específica para dizer é carnaval, é São João, é Natal, o que é. Por quê? Porque a gente não costuma, dentro do orçamento, e isso vem lá, que eu tinha falado na primeira audiência, e Alcântara colocou aqui, a questão do PPA. Isso vem lá de trás, da discussão lá atrás. Então essa rubrica já existe. O prefeito não executa, aí é uma outra coisa que eu disse também na última audiência, tá certo? Que eu não entro na execução financeira do orçamento. Por que eu não entro? Porque eu estou fazendo o planejamento e não a execução financeira. Tá certo? Mas você está dizendo que tem no orçamento, mas o prefeito não fez São João, o prefeito não fez. Aí a discussão não é comigo.
Tá certo? Porque aí leva a uma discussão, como eu tenho colocado aqui, doutor Antônio, a questão de previsão de receita. É exatamente aí, digamos, se eu tiver qualquer frustração de receita, então eu vou tirar esses eventos e vou investir no que for necessário. Essa mobilidade do orçamento, de deslocar essas rubricas de orçamento, está prevista na própria lei orçamentária. Tá certo? Tem um limite que essa casa impõe, que a lei impõe, tá certo? Mas não impede, tá certo? Que seja feito além de sair com a autorização dessa casa. Se essa peça aqui, ela está prevendo 10, 15% dessa mobilidade, exatamente por frustração de despesa, eu relocar, digamos, eu estava previsto aqui gastar, por exemplo, 300 mil em eventos culturais. Está previsto. E eu não tive essa receita para gastar. Então, eu não vou gastar. Eu vou gastar no custeio, vou gastar na saúde, e por aí vai. Então, é assim que se trabalha o orçamento. É a execução, é o que eu volto a afirmar. A execução financeira é um outro departamento. Ele nasce daqui. Mas a execução tem todos essas anuências de somente se, vereador Zeca, que eu disse da outra reunião, se confirmar a receita. Então eu vejo aqui com anseio, o anseio de muitos que foi colocado aqui, tá certo? É que a gente atende. Agora, o que a população muitas vezes espera? É que se coloque aqui no orçamento, em orçamento nenhum, que eu conheço, com muita modéstia, não estou dizendo que não tem, eu não conheço. Tá certo? Que diga, tá certo? Eu vou calçar a rua A ou a rua B. Não, eu tenho a dotação, eu tenho uma dotação, pavimentação, que permite que eu calce A, B. Ah, mas o político vai calçar a rua que o vereador dele quer. Aí é o que eu disse, é a execução financeira. Tá certo? Mas se eu, nos próprios convênios federais, tá certo? Nos próprios convênios federais, isso eu escuto dos próprios convênios, dos próprios ministérios, tá certo? Se eu colocar para um convênio federal, calçar a rua X, eu nominar essa rua X, e tiver algum impedimento que eu não calço essa rua X, eu não vou fazer a rua Y. Vou ter que devolver o dinheiro. Ao passo que eu colocar pavimentação em ruas de Macaíba, aí eu posso calçar. Estava previsto calçar a rua A, mas não deu certo, eu vou calçar a rua B, sem problema. Então, é essa mobilidade que a gente procura dar às peças orçamentárias. Até porque, como eu disse, nem sempre, eu sou... mesmo que eu coloque aqui, dentro da previsão orçamentária, de calçar a rua X, eu posso não calçar por restrição financeira. Eu posso até calçar. Certo? Mas não obriga, não há essa obrigação, até porque, como eu disse, tudo passa, tá certo? Tudo passa pela previsão de receita, a confirmação dessa receita. E se ela se confirmando, aí se tem um desdobramento, que é o acompanhamento, tá certo? A colocação também que foi feita, que cidade sequer Macaíba, tá certo? Eu acho que é uma discussão que eu também tinha falado na última audiência, presidente, com relação à discussão do PPA. Dentro do próximo PPA, a gente pode discutir esse tema, a cidade que eu quero, qual é o investimento necessário. O que nós temos, que fazemos, tá certo? E eu reafirmo, a leitura que nós fizemos do PPA, foi o PPA que foi aprovado nesta casa e a gente está executando. Tá certo? Então, tá certo? Essa peça orçamentária, ela tem diversos desdobramentos, que eu, como sempre, com muita modéstia, tá certo? Estou à disposição. Isso aqui não é uma caixa preta, não é que ninguém... eu não estou aqui querendo dizer que só eu entendo, ou só técnico vai entender, não. Eu estou dizendo que ela tem detalhamentos que precisa, quem não tem conhecimento não vai entender. Tá certo? Então, eu posso afirmar isso, como dei o exemplo, em muitas das indagações
presidente, que foram colocadas aqui, a gente já atende, como eu disse, daquela forma genérica, não dá para ser específica. Então, eu me coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Mais uma vez, estou insistindo, né? Porque como ele fez aí as considerações finais, eu quero saber se algum vereador vai usar a palavra, se não, a gente já coloca em primeira votação, apresentando as emendas, e vamos cumprir o prazo de 15 dias para poder concluir, né? Diante disso, eu baixo as comissões novamente, viu? Fica aqui desde a semana passada que a gente faz esse alerta, e eu peço à secretária Josilene que traga as emendas. Isso aí você vai apresentar na hora. Pronto, então só corrigindo aqui, né, temos 2 emendas que vão para votação em seguida na sessão ordinária. Não havendo mais nenhuma participação popular, nenhuma manifestação dos vereadores, a gente declara encerrada a segunda audiência pública sobre a LOA e na ordinária ela tramitará hoje em primeira votação, no dia 15, dentro da nossa programação, a votação final. Agradeço a Zé Wilson, agradeço a participação de todos, peço um intervalozinho de 5 minutos para a gente dar início à nossa ordinária.